A ministra Carmen Lúcia assume hoje a presidência do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, assumindo o lugar do anterior presidente, o ministro Alexandre de Moraes, que deixou o posto na última semana. No comando do TSE, Carmen Lúcia vai assumir alguns desafios em pautas importantes. Por exemplo, as eleições municipais desse ano. O combate à desinformação. Lembrando que o TSE já havia aprovado algumas regras sobre o tema e que dizem respeito às eleições 2024, como a remoção de conteúdos falsos das redes sociais. Além de Carmen Lúcia, o ministro Cássio Nunes também toma posse como vice-presidente do tribunal. Como a próxima mudança na presidência está prevista para 2026, Nunes deverá assumir o cargo de Carmen Lúcia e, consequentemente, estará como presidente durante as eleições de 2026. Ricardo Rous, o TSE fica menos hostil a Jair Bolsonaro? Eu acho que o TSE, na mão da ministra Carmen Lúcia, vamos por partes, a gente chega em 26, vai ficar menos hostil do que estava na mão do ministro Alexandre de Moraes, que deixa o cargo aí com um histórico do inquérito das fake news, com o enfrentamento à prisão do Daniel Silveira, que foi uma coisa bastante popular, vamos assim dizer, né? Deu muita polêmica a prisão de um deputado federal naquele inquérito em flagrante, constante, eterno. Enfim, deixou algumas polêmicas, marcaram bastante o seu mandato à frente do TSE. A ministra Carmen Lúcia acha que é um passo um pouco mais tranquilo, acho que nós começamos a caminhar por águas mais serenas. Em 2026, teremos Nunes Marques, que aí sim acredito que foi indicado por Jair Bolsonaro, deve ter aí uma condução mais tranquila nas eleições presidenciais de 2026. Sérgio Zagarino, a ministra Carmen Lúcia está há muitos anos no Supremo Tribunal Federal. É uma ministra muito discreta, ela fala muito pouco, dá pouca entrevista. Você acha que o TSE terá um perfil mais discreto? Eu acredito que sim, Capês. E, na verdade, eu aqui parabenizo a ministra Carmen Lúcia, não só pela presidência atual, mas pelo fato de que ela foi a primeira mulher a assumir a presidência do TSE lá em 2012. E, vejam, em 2012, a gente não ouviu falar de nenhuma polêmica do TSE. Isso significa que ela fez um bom trabalho. Afinal de contas, o juiz ele serve para aplicar a lei. Ele não serve para ficar dando entrevista, aparecendo, combatendo isso ou aquilo. A ministra Carmen Lúcia está no caminho correto. Espero que ela faça uma boa presidência aí ao longo das eleições de 2024, que serão eleições duras, principalmente nas principais capitais do país. A desinformação, como muitas vezes eu vejo que é necessário combater, não é com um inquérito ou com qualquer outra forma que não seja dentro da nossa democracia, garantindo ali o acesso à ampla defesa, ao contraditório. O melhor combate à desinformação é sempre com informação. Então, o que eu tenho de comentário é desejar sucesso e parabenizar a ministra Carmen Lúcia, que foi um excelente nome e vai ser dentro do TSE, tenho certeza. Agora, o João Belucci, eu conheço a ministra Carmen Lúcia há muitos anos. Ela é extremamente dedicada, é uma magistrada trabalhadora, ela tem um dos melhores índices de produção do Supremo Tribunal Federal, está sempre em dia com a prestação do serviço. Isso também pode ser uma má notícia para aqueles que querem infringir a legislação eleitoral, porque ela acelera, julga rapidamente as coisas. Pode ser, Capês. Eu espero menos protagonismo em termos, né, de midiático do TSE, mas não em termos de endurecimento na legislação, né? O que uma coisa importante como premissa é que o TSE, a gente observou aí na matéria, observa na prática, né, na legislação, o TSE ele cria uma legislação e depois ele mesmo julga a sua legislação, o que já é um equívoco absurdo na nossa legislação. A própria existência do TSE já é questionável. O fato de ministros do Supremo comporem o TSE também é bastante questionável. Afinal de contas, eles ficam com as duas competências, julgar o máximo que acontece na Constituição Federal, o que ofende a Constituição, e também nas leis eleitorais. Ou seja, fica ali muito difícil para a gente, como cidadão, olhar e falar que tá certo isso. Agora, o que eu lamento é que muitas declarações da ministra foram, na minha visão, desconectadas da realidade, ao falar coisas como o Brasil é país racista, machista, essas coisas, não faria muito sentido na medida em que ela, um país machista, ela está na presidência do órgão. Então, vejo que, às vezes, muitas dessas teses ventiladas nas faculdades de humanas são encampadas pelos nossos juristas como se fossem verdades universais, quando não. Existe um amplo debate
sobre os temas. Agora, espero menos mídia a respeito dela, mas vai ser tão endurecedora e aplicando esse direito neoconstitucional, onde os princípios servem para tudo, na mão da Carmen Lúcia, Capês. Eu quero ver o Leandro Ferreira. Qual a sua expectativa com relação à ministra Carmen Lúcia presidindo a Corte Máxima Eleitoral? Bom, primeiro que é uma presidência rotativa, né? Então, que bom que ela tenha tido tempo para ficar na Suprema Corte o suficiente para voltar à presidência desse órgão. Um novo desafio em relação a 2012. 2012 a gente não tinha as redes sociais com o protagonismo que tem hoje. Nós não tínhamos a inteligência artificial, né, como um fator que pode atrapalhar muito as eleições. Nós tínhamos doações empresariais à época permitidas, o que era bastante danoso para a democracia no país, né? Então, acho que é um novo contexto e que eu espero que ela tenha tanto sucesso quanto da outra vez. Mas engana-se quem achar que vai se safar de falar mentira por aí e para tentar ganhar a eleição só porque o Alexandre de Moraes não está mais lá. Carmen Lúcia, até pelo seu perfil discreto, vai perseguir justiça através desses processos em que, e das regulamentações do TSE, né, em que, se for possível, identificar, julgar e punir devidamente aqueles responsáveis por fake news, que também não estavam lá no debate de 2012, quando ela presidiu a corte da outra vez, com tanta força. Depois do fenômeno mentiroso que nós vivemos de 2016 em diante, na política brasileira, a gente tem um contexto em que é impossível para qualquer presidente de TSE ignorar que as fake news são uma realidade e que elas têm uma verdadeira organização por trás, criminosa, né, que as dissemina por aí, muitas vezes em colaboração com essas grandes empresas de redes sociais que monetizam, inclusive, o sucesso dessas mentiras contadas para ganhar a eleição. Bom, a Carmen Lúcia, de fato, ela é rigorosa, sim, trabalha rapidamente, com discrição, mas com rigor, o rigor da lei, nos termos da lei. E tenho certeza que ela irá coibir, sim. Mas campanha não é só fake news, né? Tem também uso da máquina, gastos de campanha ou de empresas públicas para pagar marqueteiros, inclusive que a Lava Jato revelou. Tudo isso o TSE estará muito atento, sobretudo com todas essas questões que são muito comuns, principalmente em campanhas grandes majoritárias.